Essa semana saiu uma notícia na imprensa que um influenciador que falava de serpentes nas redes sociais foi picado por uma cobra peçonhenta. Vamos nesse vídeo ver com detalhes quem foi esse influenciador, que cobra foi essa, exatamente o que foi que aconteceu. Então vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então vamos por partes. O que aconteceu de verdade? Segundo a imprensa, o influenciador norte-americano Jeffrey Leibovitz, que frequentemente manuseava cobras venenosas sem proteção, foi picado em sua casa em Florence, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele foi picado enquanto manuseava uma serpente sem qualquer equipamento de segurança. O acidente aconteceu dia 5 de setembro, há poucos dias atrás. Horas antes da mordida, ele havia publicado no seu perfil, naquela outra rede social que é de foto, manuseando a mesma cobra sem proteção. Além disso, é muito frequente ver nos vídeos que ele produzia, ele ironizando e minimizando os perigos que pode ocorrer se você lida com uma serpente peçonhenta sem proteção. Ele afirmava que antídoto, que o soro antiofídico, é coisa pra marica. E ele, como era muito experiente, não precisava de usar proteção nenhuma. Após o acidente, o Jeffrey foi levado a um hospital. E pela entrevista que o pai dele deu para a imprensa americana, ele recebeu sim soro e ele está internado. A família informou que ele precisou de ventilação mecânica e está fazendo diálise, o que já indica possíveis danos aos rins. A polícia também confiscou 14 cobras peçonhentas na sua residência, devido a preocupações como elas eram mantidas, incluindo espécies extremamente perigosas, como mamba verde e cascavéis. Segundo a imprensa, a residência estava em condição muito precária, com fezes e carne decomposta espalhada pela casa, e realmente por isso, além da gravidade das serpentes, de serem extremamente peçonhentas, por isso elas foram retiradas do local para a segurança de todos. Também, segundo a imprensa, a polícia local informou que sacrificou as 14 cobras, até porque não encontrou local para abrigá-las. É que nenhum zoológico da área ou nenhuma instituição de pesquisa aceitou receber os animais, muito em função do risco que ter esses animais representa. Bem, eu demorei muito para fazer esse vídeo. Sim, muitos seguidores aqui do canal comentaram isso e eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu demorei propositalmente para fazer esse vídeo. Mas antes, vamos lá. Qual foi a cobra que causou esse acidente? Ele foi picado por uma taipã do interior, a Oxyuranus microlepidotus, que é uma das serpentes mais peçonhentas do mundo. E eu já falei dela aqui no canal. A taipã é endêmica da região semiárida centro-oriental da Austrália. E o veneno da taipã do interior é uma mistura complexa de várias toxinas. Esse veneno tem neurotoxinas, que afetam o sistema nervoso, inibindo a transmissão de sinais nervosos e causando paralisia. Também tem hemotoxinas, que afetam o sangue, levando à coagulação sanguínea excessiva, e é seguido por uma grande diminuição nos fatores de coagulação, o que obviamente pode causar hemorragia interna. O veneno também tem miotoxina, que causa necrose muscular, levando à destruição do tecido muscular esquelético, e também tem toxinas procoagulantes. Essas toxinas ativam a coagulação sanguínea de maneira inadequada, o que pode resultar no bloqueio de vasos sanguíneos e falência de órgãos. Os estudos científicos mostram que o veneno da taipã é tão potente que poderia matar 100 pessoas com a quantidade injetada numa só picada. Claro, gente, que isso é uma estimativa e em função, obviamente, da DL50 do veneno. DL50 é um dos índices que a gente usa para determinar a potência de um veneno. DL significa dose letal. Então, DL50 seria a quantidade de veneno necessária para matar 50% de uma amostra de camundongos em testes de laboratório. Ou seja, quanto menor é a DL50, mais potente é o veneno. Por quê? Porque precisaria de menos veneno para matar a mesma quantidade de camundongo. Então, vamos fazer algumas comparações para vocês terem ideia da potência do veneno da taipã. Vamos começar com a nossa jararaca, Botrop jararaca. Ela tem uma DL50 que varia de 0,7 a 1 miligrama por quilo.
Se a gente compara com a jararaca da América Central, a Bothrops asper, a DL50 dela varia de 0,6 a 0,8 miligramas por quilo, ou seja, é mais potente ainda. E vocês sabem que os venenos dos elapídeos são mais potentes que dos viperídeos, né? A gente já falou aqui em vários vídeos no canal. E a Taipan é um elapídeo. Então vamos comparar venenos da Taipan com outros elapídeos? A DL50 do veneno da Naja, né, da Naja, é de 0,3 miligramas por quilo. Agora, vocês querem saber qual é a DL50 da Taipan? A DL50 da Taipan no interior é de 0,025 miligramas por quilo. Ou seja, comparando a DL50 da Taipan com a nossa jararaca, ela é cerca de 28 a 40 vezes mais potente. Para quem se interessar, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um artigo científico que fala sobre a DL50 da Taipan, ok? Depois vocês olham lá na descrição do vídeo para quem tiver interesse, tem o link lá. Desde 1955, existe um soro específico para Taipan no interior. Foi esse o soro que o influenciador recebeu. Então, graças ao soro, é possível salvar vidas em acidentes com Taipan no interior. Entretanto, gente, esse atendimento, esse recebimento do soro tem que ser rápido. Mas não significa que mesmo recebendo o soro, a pessoa não tenha sequelas. Pode ter sequelas e sequelas permanentes. Bem, como eu falei antes, eu demorei para fazer esse vídeo e tem dois motivos para isso. Primeira coisa, eu queria esperar como é que o quadro do influenciador, o quadro clínico, ele ia evoluir. Eu não queria falar com vocês antes de ter maiores informações, ainda que pela imprensa, né? A gente não tem uma informação direta, tem que pegar o que aparece aí na imprensa de todo mundo. Depois, porque diferente desses canais aí que adoram sensacionalismo, o meu objetivo aqui é esclarecer baseado na ciência. E, obviamente, na minha experiência trabalhando há 30 anos com serpentes peçonhentas. Então, eu preferi esperar e não entrar nesse hype aí que muitos canais do Brasil e do mundo entraram. Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, alguns dias depois do acidente. E pelo que eu li na imprensa, a situação de hoje é a seguinte: o Jeff já não está mais na respiração por aparelhos, mas ainda está tratando uma insuficiência renal. Provavelmente ele vai ter uma sequela grave nos rins. Claro que um envenenamento, gente, a situação do envenenamento muda em questão de horas, seja para melhor ou seja para pior. Então pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, a situação do quadro do Jeff já seja diferente. E que nesse momento a imprensa já tenha divulgado outras informações mais atualizadas. Bem, agora eu queria comentar sobre o caso. Eu sei que as opiniões sobre esse caso vão variar muito. E caso você não concorde com o que eu vou falar aqui, você pode deixar aqui nos comentários. Dá a sua opinião aqui nos comentários. Eu só peço que caso você discorde com educação. Até não só em relação no que eu falei aqui, mas nos comentários que outras pessoas vão fazer também aí, concordando ou discordando de mim. Então vamos tentar manter o respeito, a educação e a gente faz um debate alto nível, como é o que a gente sempre pede aqui no canal, beleza? Combinado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, apesar de tudo, eu espero que o influenciador, o Jeff, se recupere. E eu desejo que ele saia dessa situação o mais rápido possível. E obviamente com o mínimo de lesões que possam acontecer. Gente, ele é um ser humano e aqui a gente sempre vai preservar pela vida. Independente do que aconteceu, independente do porquê aconteceu, beleza? Uma vez dito isso, eu quero dizer que esse acidente aconteceu por total irresponsabilidade dele. A gente nunca lida com serpente com a mão, como ele fez, sem o menor cuidado e ainda mais, desprezando esses cuidados. Um detalhe que eu tenho que deixar claro aqui é que as leis americanas de criação de serpente são totalmente diferentes das leis brasileiras. Nos Estados Unidos é permitido criar legalmente serpentes peçonhentas, sejam elas de qualquer lugar do mundo. No Brasil isso não é permitido. Para se criar qualquer serpente no Brasil é necessária a autorização dos órgãos ambientais. E serpentes peçonhentas exóticas, ou seja, serpentes de outras regiões do mundo, somente são permitidas para instituições de pesquisas oficiais. Infelizmente, gente, fazer canais no YouTube ou em outros perfis de rede social com sensacionalismo dá muito engajamento.
E a gente vê, infelizmente, muita gente fazendo isso. Muitos são até biólogos, mas preferem a visibilidade à credibilidade. Outros nem são biólogos, mas se apresentam como se fossem especialistas no assunto, mesmo tendo apenas feito um estágio com serpentes por pouco tempo, ou às vezes nem isso. Mesmo nos outros países, onde a criação de serpentes exóticas é permitida, é fundamental que o objetivo não sejam os likes, e sim a informação correta e científica. É por isso que a gente faz divulgação científica, gente, e não para receber like à custa de sensacionalismo, ok? O que esse influenciador americano fez foi deixar de seguir as regras básicas de segurança no manejo de serpente. Provavelmente não por desconhecimento das regras, mas para ele se mostrar superior, dizendo que o soro antiofídico era algo desnecessário para ele, que ele era muito experiente no tema. Não foi. Outro problema é que esse tipo de acidente causado propositalmente por uma pessoa, a gente chama de acidente ilegítimo. E acidentes ilegítimos acabam usando soros. Muitos deles que podem acabar faltando para outras pessoas que realmente sofreram um acidente. Essa semana mesmo, a Organização Mundial de Saúde divulgou uma nota falando sobre a escassez de soro a nível mundial. Isso já é um problema, gente. Então, situações como essa acabam consumindo ampolas de soro, que com um mínimo de responsabilidade não precisariam ser usados. Ainda mais sendo uma serpente australiana, que mesmo para os Estados Unidos é um soro difícil de conseguir. Quem tem o soro nos Estados Unidos, normalmente, é porque uma instituição que trabalha com essa espécie e mantém o soro para caso de algum funcionário tenha um real acidente. Então fica aqui a minha pergunta. É justo que uma instituição ceda o soro antiofídico que tem, num caso de acidente ilegítimo, mesmo deixando os seus funcionários expostos? Porque caso aconteça um acidente com os funcionários, nesse momento eles não vão ter soro. Eu sei que o tema é polêmico e provavelmente a gente vai ter opiniões divergentes e extremas. Na minha opinião, salvar qualquer vida é prioridade, independente se o acidente é ilegítimo ou não. Mas eu entendo quem pensa diferente. Mas para mim não cabe aquela posição de Deus de definir quem é que vai morrer, quem é que vai viver. Não me cabe, na minha opinião, essa função. Então, para mim, o soro tem que ser utilizado sempre que precisar, independente se for um acidente ilegítimo. Novamente, eu sei que muita gente tem um ponto de vista diferente. E eu respeito quem não concorda, eu até entendo quem não concorda. Bem, eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, né? A ideia era dar uma visão do que aconteceu e dar minha opinião sobre ele. Para finalizar, eu queria pedir para quem cria serpente como hobby, ou para quem faz vídeo usando serpente, que primeiro sigam a legislação do país. No caso, se você está aqui no Brasil, sigam a legislação brasileira, até para a gente poder evitar acidente. E depois, façam sempre usando responsabilidade. Para quem segue esses canais e perfis que falam sobre o tema, eu digo para você que existem perfis sérios, normalmente feitos por pesquisadores, por instituições de pesquisa ou até por projetos de pesquisa e que fazem um excelente trabalho de divulgação científica, gente. Eu não vou citar aqui nomes de canais e perfis para não correr o risco de esquecer nenhum, mas muitos deles eu trago aqui no canal, a gente faz vídeo aqui no canal, para que vocês conheçam esse tipo de profissionais que fazem um trabalho incrível com as serpentes. Se vocês tiverem interesse, procurem aqui, maratonem aqui no canal, vocês vão encontrar muitos desses projetos e muitos desses profissionais. Mas existem também os canais sensacionalistas, que normalmente têm muito mais seguidores. Claro, né? Sensacionalismo dá view, e é exatamente aquilo que eles querem. Cabe a você decidir quem assistir e o que seguir, só depende de você. Para terminar, eu torço muito pela recuperação do Jeff, do influenciador americano, e se a gente tiver mais atualizações, eu coloco aqui nos comentários ou então nas minhas outras redes sociais. Se você ainda não segue aqui o canal, aproveita, segue aqui o Papo de Cobra e a gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço!